Números capítulo 10. Se vieres conosco, fartemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Versículo 32. Ao som de um único instrumento, todo o povo compreendia a mensagem a ser transmitida. Em suas celebrações, assembleias solenes, preparação para marchar, ou até mesmo para a guerra, havia um sonido certo de trombeta. Na devida ordem, cada lado do acampamento entendia que chegara a sua vez de partir. Não havia desculpas para o descaso, pois todo Israel sabia discernir a mensagem que cada toque deveria transmitir. De todos os toques, o toque a rebate era uma espécie de alarme. Era um prenúncio de que algo estava para acontecer, geralmente alertando-os de algum confronto inimigo. Antes de Israel iniciar as suas peregrinações no deserto, jornada após jornada, ainda estava na companhia de Moisés o seu cunhado, Hobabe. Vendo que este pretendia voltar à sua terra, Moisés rogou que ele permanecesse com eles e participasse das bênçãos que o Senhor daria a seu povo Israel. Certamente, o líder de Israel reconheceu em Hobabe a experiência de quem sabia como sobreviver no deserto, além da afeição que ele tinha. Podemos dizer que Hobabe representa aqueles que estão sendo convidados a fazer parte do povo de Deus e que tem sido uma grande ajuda e alívio àqueles que não sabem lidar com as dificuldades nas jornadas desta vida. A trombeta é um instrumento apocalíptico que vem anunciando ao mundo ao longo da história de que o fim aproxima-se de seu cumprimento. As 7 trombetas que o apóstolo de Patmos viu na mão dos 7 anjos, Apocalipse capítulo 8, versículo 2, estavam para ser tocadas e cada uma representa um tempo profético na história da humanidade. Segundo a profecia bíblica, a 6ª e penúltima trombeta anuncia um desastre sem precedentes, momentos calamitosos que antecedem o soar da última trombeta, mas que apesar de um sonido de juízo sobre a terra, os homens não se arrependeram de suas obras más, permanecendo em sua idolatria, assassínios, feitiçarias, prostituição e furtos. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 a 21. Diante de um quadro tão desanimador, antes de soar a 7ª trombeta, porém, João viu outro anjo forte que anunciou o surgimento de um povo através do estudo de um livrinho, mas que qual foi com João, doce à boca e amargo ao estômago, sofreria um grande desapontamento com a mensagem que lhes causara grande alegria. Apocalipse capítulo 10, versículos 1 ao 10. Os mileritas acreditavam que o fim do período que anunciara o profeta Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, Daniel capítulo 8, versículo 14, culminaria no retorno de Cristo à terra, quando na verdade era o princípio do juízo investigativo no céu. Jesus passara do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celeste, e esta fase de seu ministério começaria pelos de casa. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Um pequeno grupo de crentes, ainda que decepcionados pelo terrível desapontamento, acreditaram que o Senhor tinha algo a lhes falar através daquela prova. Descobriram então que aquela data de 22 de outubro de 1844 não era o fim, mas o começo do fim, pois é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Nascia dali uma igreja profética com a missão de pregar o evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Uma atalaia de Deus, a fim de dar ao mundo o sonido certo da trombeta, de chamar os servos do Senhor, que ainda se encontram em Babilônia, para participar junto conosco da grande ceia do Senhor, das boas coisas que Ele prometeu ao seu povo. Levanta-te, Senhor. Tem sido o clamor daqueles que peregrinam pelo deserto deste mundo e percebem a brevidade dos tempos. Há um inimigo cruel e desleal no encalço dos filhos do reino e que tem agido apressadamente, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. É tempo de consagrar-se para o Senhor e revestir-se de toda a sua armadura,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. O Espírito Santo está recrutando os últimos escolhidos de todas as nações. Como Moisés, precisamos chamar nossos amigos e familiares que ainda se encontram em zona de risco. A última trombeta está para ser tocada. Não há tempo a perder. Que a nossa vida nas mãos do Senhor seja um instrumento de salvação a seu comando e que de nosso coração saia o constante e urgente clamor: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Feliz sábado, Israel de Deus. 10 dias de oração, terceiro dia. Solteiros, orem pelo reavivamento de seus pais. Casados, orem pelo reavivamento de seu cônjuge e de seus filhos. Continuemos em oração por aqueles que estamos estudando a Bíblia, para que se decidam pelo batismo. Rosana Garcia Barros.